Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Quinta Online aqui no nosso canal do YouTube da Renovada Cantareira. Estamos aí com a nossa série de mensagens a respeito da armadura de Deus. E a semana passada nós falamos um pouquinho, Demos aí uma introdução a respeito dessa armadura e do quão importante ela é, na verdade, na vida do cristão. E como eu prometi, vamos falar aí um pouquinho mais ao longo das próximas quintas-feiras a respeito de alguns pontos específicos da armadura de Deus. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre o cinturão da verdade e a couraça da justiça. Mas antes disso, eu quero saber se você já curtiu a nossa página, se você já deixou o seu like aqui neste vídeo. E eu quero te convidar, assim que acabarmos aqui, você possa compartilhar o link dessa mensagem com alguém que você ama e que você entende que precisa aprender um pouquinho mais sobre a armadura de Deus. Antes de começar, eu quero te convidar a fechar os teus olhos e vamos juntos orar ao Senhor. Amém? Então fecha os teus olhos. Deus, nós somos muito gratos pelo teu amor, somos muito gratos, Deus, pelo teu cuidado, pelo teu carinho. Deus, nós somos gratos por a nossa igreja, somos gratos por este canal que nós temos aqui, Deus, e por este tempo que nós chamamos de Quinta Online. Obrigado, Deus, por este tempo tão precioso, onde nós temos aprendido ainda mais a respeito do Senhor. Que nessa quinta-feira não seja diferente, que nós possamos ser ministrados a respeito daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É o que nós te pedimos, fala conosco, abre o nosso coração, abre a nossa mente, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Meu Deus, vamos lá, estou eu aqui mais uma vez e vamos aí juntos, falar um pouquinho mais a respeito aí da armadura de Deus. Vamos focar aí em específico em dois pontos muito importantes, que são o cinturão da verdade e a couraça da justiça. Jonas, mas onde está isso? Está lá em Efésios 6, nos versículos 14 e 14, que diz assim: portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça. Por que, Jonas? O que tem a ver isso? Vamos falar aí de cinturão da verdade primeiro, Quando nós falamos aí de equipamentos de batalha, quando a gente fala de uma roupa de batalha, o cinturão, o cinto não é a primeira coisa que com certeza vem à nossa mente. Bem longe disso, Porque na nossa mente a gente fala de cinto, a gente já pensa naquele cinto que a gente usa atualmente para ir, segurar as calças, para as calças não caírem no meio do caminho. E aí quando a gente fala aqui de armadura e falar de cinturão, falar de cinto, parece esquisito, mas não é. E você vai ver ao longo aí dessa Quinta Online que faz todo sentido o cinturão da verdade. Quando nós falamos aqui, quando Paulo se refere na armadura de Deus, nós estamos falando de algo que é diferente. Porque na vida de quem do soldado, para o soldado que vai para uma batalha, e neste caso era muito importante o cinturão da verdade, o cinturão, Por que ele era importante? Porque é ali que estava a bainha onde ele segurava a espada, que mais para frente nós vamos ver que na armadura de Deus a espada é a palavra de Deus, E ele estava ali e usava para segurar, a espada. Continham as outras armas, ali de repente penduradas, existiam cordas, enfim, comida. O soldado tinha tudo ali para que tivesse a mão, para que quando ele precisasse, estava ali. Então, se ele precisasse puxar a espada, estava aqui, estava no cinto, estava segurando ali. Então, e não era só isso, Porque quando nós falamos de cinto, e quando Paulo fala de cinto, nós estamos falando que ali de uma armadura que tinha ali o quê?
tiras penduradas. Por quê? Para proteger as partes também inferiores do corpo. Se o soldado ele não tivesse ali um cinto grosso ali preso corretamente, ele estava arriscando a vida dele na batalha. Porque se um cinto naquela época, o cinto do soldado, ele não estivesse preso devidamente, certo, da forma correta, ele podia, assim, ele ia ter o quê? O uso das armas limitadas. Ou quando chegar lá, o inimigo poderia desferir algum golpe fatal nele, porque ele não ia ter como se defender, não ia puxar, ia ficar todo perdido, não ia ter as armas à mão, ele ia ter dificuldade de caminhar, porque se a gente anda sem cinto, a nossa calça fica caindo, mas se o cinto ele tá solto, ele não tá bem preso, o que acontece? A gente fica desconfortável, porque o cinto fica mexendo e a calça ameaça cair, a gente tem que subir, e tudo isso pode se tornar uma distração. Então, um cinto bem preso, um cinto preso corretamente, nós vamos evitar aí golpes mortais do inimigo. Amém? Tá comigo até aqui? Até aqui faz sentido isso que a gente está falando a respeito do cinturão da verdade? Se faz, escreve aí no chat, estou entendendo, faz sentido. Vamos aí, aproveite o chat, compartilhe informações, comunique-se aí com a gente, faz parte disso e é importante para a gente que está aqui gravando, enfim, é bom ter esse feedback de vocês. Então, por isso que eu sempre acabo pedindo aí para vocês escreverem alguma coisa, e isso é bem legal. Então participe do chat, dá um glória a Deus, dá um amém, bate palma, dá um joinha, enfim, participe do chat, mostra aí que você está aí prestando atenção junto com a gente. E o que é o cinturão da verdade na Bíblia? O cinturão da verdade, afivelado em nossa cintura, vem do Senhor. Assim como todas as outras peças da armadura que nós vamos falar aqui para frente, não podemos reunir aí o quê? A nossa própria verdade. Por quê? A nossa justiça ou a nossa salvação, porque tudo isso vem de Deus. Então, como todas as outras peças, o cinturão da verdade vem de Deus. Então não vem do homem, não é de nós, mas vem de Deus. Então, para que nós possamos entender esse cinturão, o cinturão da verdade, nós devemos chegar à fonte da verdade. E qual é a fonte da verdade? E aí eu quero ler com você um texto que está em João 14,6. E ele vai revelar aí para a gente qual é essa fonte da verdade. Então, João 14,6, eu acho que eu falei 14,16, mas é 14,6. Diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. A verdade é Jesus. Devemos pedir a Deus para equipar regularmente, o tempo todo, passar o tempo com Ele nas Escrituras em oração. A verdade é Jesus. Nós devemos chegar à fonte. A fonte diz aqui em João 14,6, quando Jesus diz: eu sou o caminho e eu sou o quê? A verdade. A verdade é Jesus, e em todo tempo nós devemos pedir para Deus nos equipar, e regularmente nós devemos passar tempo com Ele nas Escrituras e em oração, porque só assim a verdade vai se manifestar e vai estar presente em nós. Essa peça da armadura nos protege contra os enganos do inimigo. Por quê? Se por um lado Cristo ele é a verdade, é porque existe um outro lado. E este outro lado, nós vamos ver que é o quê? Se Cristo é a verdade, logo quem é a mentira? É o diabo, é Satanás. E isso está lá em João 8,44. João 8,44 diz assim: vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve ao lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é seu costume, pois é mentiroso e o pai de todas as mentiras. Querido, como nós vemos na Escritura,
Nós já sabemos aqui, se Jesus é a verdade, o diabo é a mentira. Então, quando nós estamos falando de cinturão da verdade, nós estamos falando aqui da nossa arma, que é a verdade, que é para combater a mentira que existe, que o diabo lança contra nós. Se nós pegarmos as escrituras, nós vamos ver que o diabo ele gosta de operar o quê? Com meias verdades, com mentiras. O objetivo dele é distorcer a verdade. Levemente, ele às vezes faz de forma sutil, para fazer com que nós nos afastemos da verdade de Deus. Isso aqui é um exemplo muito simples de como ele, às vezes, ele usa a mentira de forma sutil para nos desviar. Eu quero ler com você um texto muito conhecido nosso, que está lá em Gênesis 3, de 1 a 5. Gênesis 3, de 1 a 5 diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ele perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não coma nenhum fruto das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. E a serpente diz à mulher, o que a serpente vai dizer? Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecerão o bem e conhecerão o mal. O diabo ele vai tentar. Ele vai vir com mentiras, com meias verdades, ele vai tentar de forma sutil te levar a contrariar aquilo que é a vontade de Deus. E nós precisamos ter muito, muito cuidado com isso, e por isso a importância do cinto da verdade, porque o objetivo dele é nos impedir de cair nas mentiras do diabo. Se nós não tivermos essa compreensão da verdade, e preste muita atenção nisso, que é muito importante, se nós não compreendemos essa verdade e a importância de vivermos em verdade, de caminhar segundo a verdade que é Cristo, como nós já lemos lá atrás, o resto da armadura será inútil. Será inútil, porque se nós não conhecemos a verdade, nós não temos pelo que lutar, nós não teremos pelo que lutar, nós precisamos conhecer a verdade, para que todo o resto da armadura e que nós possamos, faça sentido, e para que nós possamos seguir na batalha e sairmos vitoriosos. Então nós não podemos estar aí com o nosso cinto torto, como eu falei, né? Teremos dificuldade em segurar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a tempo. E correremos o risco de ter os nossos órgãos vitais expostos ali. Então, assim, o cinturão da verdade precisa estar muito ajustado. Ele precisa estar muito ajustado, querido. Faça disso, entenda isso com muito amor e carinho. Entenda que nós precisamos caminhar segundo a verdade, e nós só caminharemos segundo a verdade. Como que nós vamos viver segundo a verdade? E eu posso dizer que a primeira coisa é a leitura da palavra, porque se tem um lugar onde está a verdade, onde nós vamos encontrar a verdade, esse lugar é a palavra de Deus. Aqui é o nosso manual, é o nosso guia de verdades. O que estiver fora daqui, o que contrariar o que está escrito aqui é mentira. E o que é mentira nós entendemos que é o quê? É do diabo. Então entenda, a leitura da palavra. Satanás ele vai tentar de todas as formas nos desviar do que foi estabelecido por Deus. Mas aí nós temos a palavra, porque é a palavra que vai nos mostrar qual é a verdade. Ele vai mostrar pra gente qual que é a verdade. Então, o cinturão da verdade bem ajustado, ele só será bem ajustado quando nós tivermos a verdade, quando nós meditarmos na verdade em todo o tempo, para que nós não caiamos ali na mentira que o diabo tem para nós. Outra forma de ajustarmos o nosso cinturão da verdade é a busca por Deus, é a intimidade com Deus. Porque quando nós estamos em intimidade com o Pai, Ele fala conosco. Então quando o diabo soprar, se nós é uma mentira no nosso ouvido, quando nós
Se nós estivermos firmes na verdade, se nós conhecemos a verdade e se nós estivermos em intimidade com Deus, esse próprio Deus soprará no teu ouvido. Isso é mentira. Não caia na cilada do inimigo. Por isso eu te desafio, busque a Deus, busque intimidade com Deus, para que as mentiras do diabo não façam parte da sua vida. Não façam parte. Como eu posso ajustar também o meu cinturão da verdade? É compartilhando a palavra. Entenda que uma batalha não se vence sozinho. Você não vai vencer sozinho. Você vai vencer quando você estiver com Cristo. E você precisa entender que você não está sozinho. Você está com Cristo e você faz parte de um exército. Existem pessoas ao seu lado e você precisa buscar essas pessoas para caminhar com você. Então espalhe a verdade, compartilhe a verdade, para que todos nós possamos estar com os nossos cintos ajustados e possamos sair vitoriosos de todas as batalhas que nós entrarmos em favor de Cristo, em favor da verdade. Então, esses são 3 passos muito importantes para que o cinturão da verdade faça sentido e faça aí parte verdadeiramente dessa armadura e segure aí toda a armadura. Quando eu penso em cinturão, eu penso também em segurança, em alicerce, porque é ele que vai segurar a armadura. Ele é a base que vai dar segurança para todo o resto da armadura. Então, quando nós estamos falando de verdade, nós estamos falando de alicerce, de segurança. Então a verdade tem que ser o alicerce da sua vida e a verdade de Cristo tem que ser aí o alicerce da sua vida. Não perca isso por nada, porque é a verdade de Cristo que vai sustentar a nossa vida e vai nos segurar, vai ajustar todo o resto da armadura para que nós saiamos vitoriosos de toda e de qualquer batalha que nós entrarmos, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Compartilha aí, fala: Jonas, é verdade, Jonas. Estamos aí, precisamos aí buscar a palavra, buscar a Deus, buscar intimidade. Precisamos compartilhar realmente essa palavra para que isso faça sentido na nossa vida como cristão, como guerreiros de Cristo, certo? Sendo Cristo a própria verdade, como nós já lemos lá atrás, Jesus, ele também tem nós temos alguns outros assuntos que são referentes à verdade. Um deles é que Jesus, o segundo deles, tratando aí do que a gente já disse hoje, o primeiro é que ele é a verdade, isso está lá em João 14:6, mas ele declara também que a verdade liberta. Lá em João 8:32, a verdade nos libertará. Nos libertará do quê? Das mentiras e da tirania de Satanás contra as nossas vidas. Jesus é a verdade, e é a verdade que pode me libertar e te libertar daquilo que o diabo tem lançado contra as nossas vidas. Então o cinturão da verdade é isso. O cinturão da verdade é combater as mentiras do inimigo para que nós não desviemos aí para nenhum outro lado que não seja o lado da verdade, que é Cristo. Cristo é a verdade. Então, viva isso. Entenda que o cinturão da verdade, ele vai te ajudar a correr aí das mentiras do inimigo e que você saia vitorioso, para que você seja liberto, como diz em João 8:32, que a verdade nos liberta. Então, faça da verdade o alicerce da tua vida, a segurança da tua vida, que você possa ter como base mesmo a verdade de Cristo. Faça da palavra de Deus, tenha a sua leitura diária, entenda, aprenda o que é a verdade, busque intimidade com Deus e jamais o diabo conseguirá tirar de você, te desviar do caminho com nenhuma mentira. Amém? Então esse é o papel do cinturão da verdade. Mas aí aqui também, no mesmo capítulo 6, mas no versículo 14, ele fala sobre a couraça da justiça. Jonas, o que é a couraça da justiça? Ele é aí mais um elemento da armadura de Deus que nos protege. Protege o quê? Principalmente aqui, ó, o nosso coração. O nosso coração, quando ele fala de couraça da justiça, ele está falando de proteção.
e o nosso coração deve estar voltado à justiça de Deus. E isso é muito, muito importante para a nossa vida como cristão. Por quê? Porque nós enfrentamos diariamente batalhas espirituais. Por isso, e é por isso que Deus nos deu uma armadura espiritual para nos proteger. A justiça de Deus protege áreas importantes da nossa vida, como as inclinações e os sentimentos. Quando nós falamos de coração, nós estamos falando de sentimentos, né? Nós estamos falando ali daquilo que a gente sente, das nossas emoções mesmo. E é para isso que serve, e a justiça de Deus vai aí cuidar dessa parte, vai cuidar disso. É importante conhecer e lembrar da justiça de Deus. Deus, em sua justiça, ele não deixa nenhum pecado sem castigo, não sem castigo, mas tudo aquilo que é feito, ele tem aí, né, a sua consequência. Então, se a gente erra, se a gente peca, nós temos as consequências desse pecado. Mas nós todos pecamos. E Deus, o que ele fez para que isso fosse, né, para que nós possamos... Qual que foi a arma que Deus usou, né? Não a arma, mas a atitude de Deus. Foi enviar o Filho dele para levar o castigo por nós. Então agora, quem é salvo tem Jesus morando dentro dele e vive pela justiça de Deus, que foi castigado em seu lugar. Então presta atenção, a justiça de Deus foi feita através de Cristo. E hoje Cristo mora dentro de nós. E aí eu não estou falando que se você fez a sua oração apenas de confissão, mas você não vive a verdade, você não vive a justiça, não adianta, porque ele só estará dentro de nós quando nós vivemos em constante relacionamento com ele. Eu estou falando de oração, eu estou falando de leitura da palavra. Quando nós verdadeiramente entendemos a justiça, quando nós entendemos o que é certo, o que é errado, quando nós praticamos aquilo que é verdade, aquilo que ele nos ensina. A justiça de Deus é a nossa salvação. E aí eu quero ler com você um texto que está em Romanos 3, do versículo 21 ao 24, que diz assim, Romanos 3, 21 a 24. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção em Cristo Jesus. Eu e você fomos justificados de forma gratuita por meio da redenção em Cristo Jesus. Então é isso, a justiça de Deus vem quando nós cremos e entendemos que somos pecadores, mas que nós temos um Cristo que morreu por nós e fomos justificados de forma gratuita. Isso é demais, isso é incrível, né? Devemos ser gratos a Deus em todo tempo por isso. E com isso eu quero te dizer que a justiça de Deus tem que estar em primeiro lugar. A justiça de Deus tem que estar em primeiro lugar. A couraça da justiça protege o coração e os órgãos vitais do soldado. Não podemos viver sem órgãos vitais, mas se eles são frágeis e ficam vulneráveis em batalhas, como é que nós vamos fazer? Né? Nosso coração, de repente, durante a nossa batalha espiritual, ele acaba ficando frágil, são órgãos frágeis e vulneráveis. E a couraça de Deus, a couraça da justiça, a justiça de Deus protege áreas de nossa vida que são muito, muito importantes, mas assim como os órgãos vitais, elas são frágeis. E aí eu quero que você reflita junto comigo a respeito da justiça de Deus e você aplique isso na sua vida e que eu aplique isso na minha vida. Quando nós falamos de couraça da justiça, nós estamos falando da justiça que leva ao arrependimento. A justiça perfeita de Deus, ela vai o quê? Ela vai realçar as nossas falhas. Mostra que precisamos do perdão e da ajuda de Deus para mudar.
Então a justiça de Deus, ela evidencia aquilo que nós precisamos nos arrepender, aquilo que não é justo, aquilo que não é de acordo com a vontade dele. Então a justiça de Deus nos leva ao arrependimento, ao reconhecer as nossas falhas, ao reconhecer os nossos erros e entender o que precisa ser mudado. Então, quando nós falamos em coraça da justiça, nós estamos falando em arrependimento, em deixar para trás aquilo que não faz mais parte da nossa vida. Quando nós falamos também na coraça da justiça, nós estamos falando de uma justiça que livra da culpa. Olha, porque Jesus justifica todo aquele que se arrepende. Pela justiça de Deus, não precisamos viver presos à culpa de pecados dos pecados perdoados. 1 Pedro 2,24 diz assim, 1 Pedro 2,24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver a justiça e pelas suas feridas fostes sarados. Querido, durante a nossa caminhada, né, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, quando nós somos justificados por Ele, através da morte dele na cruz, os nossos pecados foram perdoados e foram aí perdoados por Deus e caíram no... Se perdoados e se pedimos perdão e se houve verdadeiro arrependimento, este pecado ele é esquecido. Mas uma das artimanhas do diabo é trazer isso à tona, para te atacar, para falar, poxa, você não vai dar certo, porque lembra, você é todo errado, você não vai dar certo. Mas a justiça de Deus já foi feita através de Cristo. E é essa justiça que nós temos que viver. Então não deixe que o diabo, durante o seu dia a dia, ele te ataque, ele queira trazer à memória aquilo que você fez de errado, porque aí você vai dizer a ele que você já foi justificado e que você vive a justiça de Deus, porque você não só se arrependeu, não só entregou a sua vida a Jesus, como você vive a verdade, como nós falamos no início dessa quinta online. Então entenda que ele vai usar para trazer à memória algo que pode te afetar. Quando nós falamos de coração, nós falamos de sentimento. Então algo que pode te entristecer, algo que pode te abater e algo que vai te deixar vulnerável. Esse é o caminho que o diabo quer. Mas isso não pode acontecer. Por isso revista-se da justiça de Deus, da couraça da justiça. Tome posse daquilo que você já aconteceu na sua vida. Você foi justificado quando você entregou a sua vida a Ele. Você passa a viver a vida dele, a viver com Ele. Ele vive em você e a justiça dele é quem vale. Por isso não deixe que o diabo venha com inverdades, com culpas para cima de você. Não deixe, não caia nessa artimanha. Você foi justificado. A justiça de Deus está e caminha com você, em nome de Jesus. A couraça da justiça nos protege do pecado. Sabemos que, pela justiça de Deus, todo pecado tem consequência. Isso nos leva a pensar antes de ceder à tentação. Então, a couraça da justiça, ela vai te dar um senso de direção, porque a justiça de Deus tem um caminho certo. É o certo, tem o certo e tem o errado, e a justiça de Deus é o certo. Então, nós sabemos que todo erro tem a sua consequência. Nós sabemos que Deus é um Deus de perdão. Amém, glória a Deus. Mas nós sabemos também que todo pecado tem consequência. E a justiça de Deus nos leva a lutar contra isso. A lutar contra este pecado, a lutar contra essa vontade, contra esses desejos que acabam surgindo no nosso coração. A justiça de Deus tem que estar acima disso, porque a justiça de Deus ela é muito séria. Ela é muito séria também, tem consequência. Então, quando nós vestimos a couraça da justiça, nós colocamos em nossa mente que nós devemos seguir aquilo que é a verdade, aquilo que Cristo prega, aquilo que, que é a verdade de Deus para a nossa vida. Então, a couraça da justiça nos protege de pecar. Por quê? Porque nos faz pensar em tudo que aconteceu, porque se hoje nós somos justificados é porque Cristo morreu. Então, o peso no nosso pecado, quem levou foi Ele. Então,
quando nós vamos pensar em pecar, nós temos que pensar naquilo que Cristo é para nós e qual é a verdade, e não o que é prazeroso, aquilo que é legal. Não, jamais, porque é isso que o diabo quer. Ele vai falar assim, não, ó, faz isso, como ele fez com Eva, faz dessa forma, age dessa forma, porque não vai dar em nada, querido, vai dar em alguma coisa sim, porque Adão e Eva tiveram lá as consequências do seu erro, e assim somos até hoje. Aquilo que nós fazemos de errado tem a nossa consequência. Então proteja-se com a justiça de Deus, para que você não peque, para que você não tenha essa vontade, esse desejo. Peça para que a justiça seja verdade na sua vida. Quando você colocar a couraça da justiça, fale, Deus, blinde o meu coração Senhor, dos desejos errados, das vontades erradas, que isso nos proteja e nos livre do caminho do pecado. Quando nós vestimos a couraça da justiça destrói a indiferença. Jonas, como assim destrói a indiferença? Cria em nós o desejo de ver a justiça feita e a coragem para lutar pela justiça. Quando nós entendemos a justiça de Deus e vemos que ela não está feita, nós não podemos ficar indiferentes. E quando nós entendemos que somos justificados, nós não ficamos indiferentes. Ah, tá fazendo errado, tá errado, vamos deixar para lá. Não, não deixa para lá não, porque a justiça tem que ser aplicada, a vontade de Deus tem que ser feita. Então quando nós vemos algo, nós não ficamos indiferentes, porque a justiça de Deus está em nós, em nosso coração, através dele. Então a justiça de Deus destrói a indiferença, que nos dá coragem para lutar, de ir para cima, sabe, para que a verdade seja dita, para que a verdade seja, sabe, espalhada aí por todo mundo, e que o que é errado, o que traz consequências ruins, não seja feita. Então vai destruir essa indiferença. Hoje, a justiça de Deus, nós não podemos ficar indiferentes às coisas erradas, às coisas que vão contra a palavra de Deus. Mateus 5,6 diz assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E é isso, nós temos que ter fome e sede da justiça. Claro que eu não estou falando aqui de você atacar as outras pessoas, mas é que você não se conforme, que você não fique indiferente a tudo aquilo que está errado e que o inimigo tem tentado falar e trazer como verdade, como certeza, como aquilo que é correto. Então, quando nós estamos com a couraça da justiça, nós destruímos a indiferença. Então, tenha sempre fome e sede da justiça de Deus. Em nome de Jesus, que isso seja verdade na minha e na sua vida, que em todo tempo nós possamos buscar a justiça de Deus e que nós não fiquemos indiferentes àquilo que está errado, àquilo que não condiz com a palavra de Deus. Amém, querido? Eu posso estar assim numa entonação mais alta e me perdoe, mas é porque são pontos importantes que nós precisamos entender e que fique gravado nas nossas vidas. Quando nós vestimos a couraça da justiça, nós vencemos o desespero. Nas situações mais injustas, sabemos que Deus está vendo e vai trazer justiça, uma após a outra. Deus restaurará toda a justiça. E aí eu quero deixar para você o texto de Isaías 51, os versículos 4 e 5, que diz assim: Atentei-me, povo meu e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo farei repousar sobre a luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo da minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, e o meu braço esperarão. Então, Deus vai trazer a justiça dia após dia. Não fique desesperado. Não se conforme, mas também não se desespere. Deus está vendo. Deus está vendo as situações de injustiça com você, as situações de injustiça que nós temos visto aí pelo mundo afora. Saiba que Deus está vendo. Então guarde o seu coração. Incline os seus ouvidos para que você possa ouvir a voz dele, a lei dele, porque a justiça dele está
perto e Ele está enxergando, e Ele vai trazer a justiça, e Ele vai restaurar toda a justiça em nome de Jesus. Se você crê nisso, dá um glória a Deus, em nome de Jesus, aí onde você está. E para finalizar, eu quero dizer para você que a couraça da justiça nos torna espiritualmente mais fortes para viver de acordo com a vontade de Deus, rejeitando o pecado e as mentiras do diabo. Então, é isso aí, é a couraça da justiça, e a justiça de Deus vai te tornar cada dia mais forte. Então, busque essa justiça através da palavra, através de oração, sabe? Busque aí estar sempre em contato com Deus, em intimidade com Deus, e nós sairemos vitoriosos dessas batalhas em nome de Jesus. Esses são os 2 pontos que eu tinha para trazer para você hoje. Eu espero que tenha ficado aí claro para você. Se não ficou, se você tiver alguma dúvida, eu te peço, coloca aqui no chat ou envia através do WhatsApp. Meu número está lá no grupo da igreja. Se você quiser mandar no grupo da igreja, saiba que na próxima Quinta Online nós vamos responder a sua questão, o seu questionamento. Em nome de Jesus, não fique com dúvidas, jamais tenha dúvidas. Se você tem dúvida, pergunte, nós vamos fazer de tudo para responder, porque nós queremos que fique claro, nós queremos que você se prepare para as batalhas, para que você esteja pronto para as batalhas espirituais que nós temos diariamente. Então não fique com dúvidas, se tiver alguma dúvida, que você possa, em nome de Jesus, nos procurar para que essa dúvida seja tirada e você tenha aí a certeza daquilo que nós estamos falando aqui, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar. Deus, nós somos gratos por este tempo que passamos aqui. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Deus, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Deus, que nossos cinturões da verdade possam estar verdadeiramente ajustados, Senhor, ajustados, Deus, para que nossa batalha, Senhor, para que as armas que o Senhor tem nos dado possam estar sempre à mão. Pai, que a Tua verdade seja sempre, sempre, sempre a nossa verdade. Deus, que nós não demos, Senhor, que o diabo não tenha, Senhor, como soprar nada, nenhuma mentira, Deus, em nossos ouvidos. Gera em nós, Senhor, esta busca pela verdade. Pai, se existe algo que nos barre, Senhor, a leitura da palavra, a meditação, a oração, Deus, a termos um tempo de qualidade contigo, Pai, que se existe algo nos travando, Deus, nós anulamos agora em nome de Jesus, porque nós queremos viver a Tua verdade, nós queremos viver a Tua verdade, e sabemos que a Tua verdade será revelada a nós através da Tua palavra, através de uma vida de intimidade contigo, ó Pai. Por isso nos dê, Senhor, essa vontade, Deus, desperta em nós isso, ó Pai, para que o inimigo não tenha autoridade em nossas vidas. E se existe algo que tem travado, que tem barrado essa nossa busca, Pai, nós anulamos agora e repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, que nós possamos também, Senhor, tomar posse, Senhor, da couraça da justiça, Deus. Que possamos, Senhor, verdadeiramente, Senhor, ser fortalecidos, ó Pai, espiritualmente, Deus, através da Tua justiça. Que possamos viver, Senhor, de acordo, Senhor, com a Tua vontade, ó Pai. E que nós possamos, em todo tempo, rejeitar, ó Pai, o pecado e as mentiras que o diabo tentar lançar contra as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, Deus, é o que nós te pedimos nessa noite, nesta Quinta Online. Pai, em nome de Jesus. Amém.